Fala, galera que está estudando para o concurso do INSS. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo com vocês hoje é participar dessa revisão turbo, batendo os principais pontos do conteúdo programático em uma aula exclusivamente teórica com o intuito de revisar. Será que você vai aprender alguma coisa nova hoje? O que você acha? Fala para mim. Eu, particularmente, espero que não. Espero que você já esteja afiado, já saiba todo o conteúdo programático. Entretanto, se você não souber, eu estou aqui para ajudar. Eu vou tentar fazer o melhor possível para que você arrebente nessa prova no domingo que vem. Então, vem comigo. Vamos que vamos. Noções de informática, conteúdo programático. Conceitos de internet e intranet, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilha e apresentação. Com a suíte Microsoft Office. O edital foi retificado. Não cai LibreOffice. Cai o Word, Excel e PowerPoint. Microsoft Office, ok? Então, não me venham com papo de LibreOffice, pois houve uma retificação do edital. A essa altura do campeonato, eu espero que todos tenham ciência dessa informação. Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e Windows 10. Aqui, sinceramente, você não vai querer estudar o Windows 7 e o Windows 10 separado. Você vai trabalhar sistemas operacionais, você vai abordar questões de Windows. Eu espero que você use o Windows 10. É o mais propenso a aparecer em prova. Noções básicas de ferramentas e aplicativos de navegação, correio eletrônico. Noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Então, vamos lá, galera. Vamos cair dentro, revisando conceitos de internet e intranet. Bom, quando eu penso em internet, eu tenho que lembrar que a internet é uma rede de computadores. Um conjunto de dispositivos computacionais interligados, interconectados com o objetivo de compartilhar serviços, informações. A internet é uma rede. Existem diferentes tipos de rede com relação ao tamanho. Vale a pena conhecer essas classificações. Você tem que saber a diferença entre uma LAN, uma MAN e uma WAN. Principalmente essas três: LAN, MAN e WAN. O que é uma LAN? Uma rede local. Então, se você coloca lá 2, 3 computadores dentro de uma residência e compartilha uma impressora, você já tem uma espécie de LAN. Essa LAN ela pode ser cabeada ou ela pode ser sem fio. Se ela for cabeada, o padrão mais usado atualmente é o padrão Ethernet. E se ela for sem fio, o padrão mais usado é o padrão Wi-Fi. Pode vir uma questão tentando confundir Ethernet com internet. O conceito de Ethernet é o conceito de rede cabeada. Usa aquele cabo par trançado, conectorzinho parecido com o do telefone, que é o RJ45, só que é maior do que o do telefone. O telefone é RJ11, é um conectorzinho transparente, enfim. Ethernet e Wi-Fi são padrões usados em redes locais. Agora, é possível que eu tenha uma empresa com uma rede local em um bairro e outra rede local em outro bairro dentro de uma mesma cidade. Aí eu passo a ter uma rede metropolitana. A rede metropolitana vai ter um alcance ali em torno de 20 quilômetros. Não tem nada padronizado, nada definido em norma, mas para poder ter um parâmetro, em torno de 10, 20 quilômetros eu considero uma rede metropolitana. Vai ligar computadores dentro de uma mesma cidade, entre ruas, entre bairros. Agora, se eu começar a ligar estados, países, continentes, eu tenho um exemplo de rede WAN, de rede extensa. A rede WAN, ela não tem uma limitação geográfica. A internet é um exemplo de rede WAN. Então, observe. Ainda que não esteja explícito no conteúdo programático, redes de computadores, quando o examinador coloca conceito de internet, você tem que saber que a internet ela é a rede das redes.
Na internet eu posso ter redes locais, eu posso ter redes metropolitanas e redes extensas, interconectadas, trocando informações. Agora, se eu tenho que classificar, a internet é um exemplo de rede WAN. Ok? Legal. Historicamente, é interessante saber que a internet ela foi desenvolvida a partir de um projeto militar americano chamado ARPANET. Saber que a internet é uma rede baseada em uma comutação por pacote. Sempre que um arquivo é transferido na rede, ele vai ser todo segmentado, ele vai ser todo dividido, fragmentado em pedacinhos. E esses pedacinhos vão sair de uma máquina para outra em pacotes. É a terminologia usada. Esses pacotes vão passar por vários nós intermediários. Haja vista que não existe uma conexão direta entre mim e todos os outros computadores da internet. Então, é possível que a minha máquina se comunique com qualquer máquina a partir da rede, mas ela vai passar por diversos nós intermediários. Esses nós intermediários são chamados de roteadores. Então, a internet ela tem diversos roteadores que vão definindo o caminho para que os pacotes possam trafegar. Quando eu envio um pacote pela rede, eu não sei o caminho que ele vai fazer. Não há uma reserva prévia do recurso, do meio de transmissão, para aquela minha comunicação. O pacote ele vai trafegando entre roteadores, de acordo com a melhor rota naquele momento. Essa melhor rota ela pode ser calculada com a menor quantidade de saltos, ela pode ser calculada de acordo com o fluxo, o congestionamento das informações, aquele enlace que tem o menor custo, que vai transmitir mais rapidamente. Então, ao enviar um pacote, eu não sei a rota que o pacote vai percorrer. É possível que um arquivo seja fragmentado em vários pacotinhos e esses pacotinhos sigam em rotas diferentes, inclusive. Ok? Pessoal, esses pacotinhos são chamados de pacotes IP. Quem faz a comunicação entre máquinas é o IP. Inclusive, é interessante você começar a entender o vocabulário, né? Porque IP representa Internet Protocol, protocolo de internet. Inter é entre, protocolo entre redes. Então, a comunicação de uma máquina de uma rede para outra máquina de outra rede vai se dar através da troca de pacotes. E esses pacotes são pacotes IP. Legal. A internet, ela possui protocolos. O que são protocolos? Isso é muito importante. Uma questão pode definir um protocolo. Veja, você usa protocolos no dia a dia? Certamente. Você entra numa sala, entra num elevador, o que você faz? Acredito que seja bem educado, acredito que fale o quê? Bom dia. E você fica na expectativa de que os outros também respondam o quê? Bom dia. Quando você fala, bom dia, tudo bem? A pessoa, tudo bom, e você? Isso é um protocolo, isso é uma saudação. Eu gostaria que você entendesse que há diferentes tipos de protocolos. Protocolos pessoais, protocolo de abordagem numa segurança pública. No INSS você vai ter um protocolo de atendimento. Você vai ter um script para atender telefone. INSS, Renato, bom dia. Você tem regras, procedimentos, padrões, protocolos. Então, protocolos são padrões para comunicação em uma rede. Existe uma arquitetura, que é um conjunto de protocolos. Esses protocolos eles são divididos em camadas. E aí, eu gostaria que vocês documentassem. A arquitetura é chamada de TCP/IP. A arquitetura é um conjunto de camadas e protocolos.
Camadas, nós temos 5. Professor, eu aprendi 4. De boa. 4, 5. Ambas as teorias estão corretas. Mas eu estou a uma semana da prova. O CESP tende a cobrar uma arquitetura de 5 camadas. Então, a gente vai colocar aquilo que eu acredito que vai cair. 5 camadas. Quais são as 5 camadas? Física, enlace, rede, transporte e aplicação. Cada camada tem um conjunto de protocolos. Se o examinador colocar numa questão de prova que para comunicação na internet é necessário que todas as máquinas utilizem o TCP/IP. Tá certo ou errado? Tá perfeito. É necessário, é indispensável. Conectou a internet, tem que trabalhar com TCP/IP. Então, a webcam da tua casa usa TCP/IP, a TV Smart da tua casa para acessar o Netflix usa TCP/IP, teu computador, teu smartphone, qualquer equipamento ligado à rede usa TCP/IP. E quando a gente fala que usa TCP/IP, a questão pode se referir ao TCP/IP como sendo um padrão, um protocolo, ou como sendo uma arquitetura, uma pilha, um conjunto de protocolos. O próprio nome TCP/IP, ele vem da junção de 2 protocolos, o TCP e o IP. O TCP, ele não é o único, mas é o mais importante protocolo da camada de transporte. O IP não é o único, mas é o mais importante protocolo da camada de rede, para fazer essa interconexão de rede. Na camada de aplicação, também existem vários protocolos. O mais importante é o HTTP. Camadas física e de enlace não trazem protocolos relevantes para esse certame. Ou seja, você tem que saber que elas existem, mas pode abstrair os padrões de enlace e os padrões físicos para esse concurso a uma semana da prova. Estou entendendo? Então, vamos lá. Rede, transporte e aplicação. Principal protocolo da camada de rede, IP. Principal protocolo da camada de transporte, TCP. Principal protocolo da camada de aplicação, HTTP. Beleza. Vamos falar mais sobre esses protocolos. Quando eu penso no endereço IP, no protocolo IP, ele é responsável pelo endereçamento, ele é responsável pela entrega dos pacotes, ele vai ser responsável pelas rotas. Legal. O IP, ele está disponível em 2 versões. A versão originária é chamada de IP versão 4. Que é o endereço de 32 bits. Sendo que 32 bits, com essa quantidade de endereços, a gente não consegue suportar todas as máquinas da internet. Como assim? Pessoal, eu sou da década de 70. Eu vi carro com placa amarela com 2 letras e 4 números. Eu vi telefone com 7 números. Hoje em dia, a minha filha vê telefone com 9 números e vê placas de carro com 4 letras e 3 números. O que eu estou querendo dizer? A quantidade de linhas telefônicas implicou uma quantidade maior de dígitos. A quantidade maior de carros na rua implicou um maior número de combinações. Logo, o IPv4, quando foi projetado lá na década de 70, ele tinha 32 bits porque achavam que era suficiente. Só que 32 bits, matematicamente, suportam 2 elevado a 32, que são 4,3 bilhões de endereços IP. E essa semana, a gente alcançou uma população mundial superior a 8 bilhões. Né? A gente passou de 8 bilhões de pessoas no planeta. Considerando que mais da metade já tem celular, é fato. E
Muitos, inclusive, têm mais de um celular, tem mais de um computador, tem mais de um dispositivo conectado à rede. A quantidade de IPs ficou escassa. E na década de 90, os pesquisadores já pensavam em uma nova versão. A versão IPv6. A versão do IPv6 é uma versão de 128 bits. Com 128 bits, a gente tem uma combinação que atinge 1 decilhões. 1 decilhões? Você sabe o que são 1 decilhões? Pensa aí, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, aí vem um porralhão e chega num decilhão. Gente, eu não decorei exatamente a quantidade de IPv6, mas a analogia é de que a quantidade de endereço IPv6 é igual à quantidade de grãos de areia da Terra. Ou seja, nunca mais vai faltar endereçamento IP. O IPv6 não é uma novidade. O IPv6 é um assunto atual, mas começou a ser desenvolvido em meados da década de 90 e já foi implementado na internet há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos a gente tem IPv4 e IPv6 mutuamente na rede. Em concurso público, ainda cai muito IPv4, mas também cai IPv6. A gente tem histórico de questões do SESC falando do IPv6. Estamos a uma semana da prova, então eu tenho que focar naquilo que você vai conseguir lembrar. Eu preciso que você entenda que o objetivo do IPv6 é suportar uma maior quantidade de coisas conectadas na rede. Coisas, câmeras, sensores, radares, uma penca de coisas, impressoras, servidores, computadores, televisões, que estão conectadas. Cada uma dessas coisas tem que ter o quê? Um IP. Beleza? Só para estender um pouquinho mais esse assunto. Teve um concurso da Polícia Civil da Bahia esse ano que perguntou se um celular poderia ter 2 IPs. E aí? Se ele tiver 2 conexões, ele vai ter 2 IPs. Se você me perguntar se um computador pode ter 2 IPs, se ele pertencer a 2 redes, ele vai ter 2 IPs. É possível que uma máquina esteja conectada à internet e à intranet. Ela vai ter um IP de internet e um IP de intranet. Se a máquina tiver 2 placas de rede, tiver conectada lá na rede sem fio e na rede com fio, ela vai ter 2 IPs. Então, o IP é o endereço da conexão, do enlace. Se o equipamento pertence a várias redes, ele pode ter vários IPs. O IP é o endereço exclusivo de uma conexão. Ou seja, eu não posso ter 2 equipamentos conectados com o mesmo IP na mesma rede. Cada máquina vai ter um endereço único, vai ter um endereço exclusivo. Existem recursos no roteador, por exemplo, que vão permitir que uma conexão de internet seja compartilhada em uma rede local. Mas cada máquina da rede local vai ter um endereço IP privado exclusivo. E ainda que elas utilizem uma única conexão com a internet, aquela conexão com a internet vai ter o seu IP exclusivo com a internet. Então, o IP é o endereço da conexão. Legal? Se o equipamento estiver conectado a 2 redes, o equipamento pode ter 2 IPs. Se eu tenho uma conexão com a internet, eu tenho um IP de internet. Se eu tenho 10 equipamentos dentro da minha casa acessando uma conexão com a internet, cada equipamento da minha casa vai ter um IP privado, vai ter um IP dentro da minha rede local. E vão poder compartilhar aquela conexão com aquele IP público. Beleza. Bom, vamos continuar. Então, o principal para você lembrar na hora da prova é que o IPv4 tem 32 bits e o IPv6 tem 128 bits. A sintaxe deles é diferente. O IPv6 tem uma representação hexadecimal, uma notação separada por 2 pontos, mas não adianta, nessa reta final, ensinar coisas novas com o intuito de fazer você gravar. Eu tenho que revisar. Então, espero que você tenha o conhecimento da sintaxe do IPv4 e do IPv6. Eu tenho curiosidade. Então, dá uma pesquisada, dá tempo.
Mas hoje é uma revisão. Então, vamos que vamos. Saindo do IP e passando para o TCP. O objetivo do TCP é prover confiabilidade na entrega dos pacotes. O IP entrega, o TCP controla. Essa é a ideia. É um protocolo de controle da transmissão. Esse protocolo da camada de transporte, ele tem como concorrente o UDP. Existe o TCP e o UDP. Importante lembrar na prova que o TCP é confiável e que o UDP, que é a alternativa, não é o padrão. O padrão é usar o TCP. O UDP, ele é rápido, mas não é confiável. O TCP é orientado à conexão. Ele exige a confirmação da entrega dos pacotes. O UDP é sem orientação à conexão. Pessoal, não entendi muito bem o que é orientação à conexão, não. Então decora. Decora que o TCP é orientado à conexão e o UDP não. Quando eu ligo para alguém, eu posso pegar o telefone, ligar e sair falando? Eu posso chegar, pegar o aparelho de telefone, ligar e sair, tipo, mal acabei de apertar lá os números e já falar, posso sair falando? Não. Eu tenho que esperar a pessoa do outro lado falar alô. Isso é orientação à conexão. Eu vou conversar com ela e vou esperar ela me dar um feedback assim. E aí? Eu estou falando isso. Você entendeu? Aí eu vou esperar ela falar sim. Ela está me confirmando a entrega daquelas informações. Diferentemente de uma outra comunicação que não exija esse tipo de confirmação, que seja rápido, mas não confiável. Aí, um exemplo tosco, só para ilustrar, gente, eu não sei no Brasil inteiro, não sei, cada lugar tem as suas características, mas aqui no Rio de Janeiro, existe um raio de um carro que passa nas ruas vendendo ovo, uma Kombi de ovo, e o cara fica gritando na janela dos outros lá, é o ovo que a galinha chorou! Cara, na boa, ele não tá nem aí se você, tipo, tá escutando ou não tá escutando, ele não tá preocupado em tocar na casa de cada pessoa para entregar aquela informação de que ele tá vendendo ovo. Ele tá ali querendo falar rápido, com menor custo, ele pega um alto-falante lá e sai gritando. Se alguém escutar e se interessar, ótimo. Caso contrário, ele tá passando na rua. Ele tá tentando vender lá o ovo dele. Então, quando uma informação necessita de confiabilidade na entrega, ela é entregue com um serviço confiável. E esse serviço confiável ele tem um maior custo. Quando uma informação precisa ser disseminada de uma forma rápida, não tolerando atrasos, mas tolerando perdas, ela pode ser distribuída com o UDP. Gente, eu tenho que ser muito pragmático. O que eu quero que você saia daqui levando hoje é que existe o TCP e o UDP na camada de transporte. Há dois protocolos. Via de regra, TCP. O UDP é usado excepcionalmente em aplicações que não toleram atrasos e demandam muita velocidade. As aplicações que usam UDP são, por exemplo, aplicações de VoIP, aplicações de streaming. Essas podem utilizar o UDP para ficar mais rápido. Legal? Vamos que vamos. Agora, a camada mais importante é a camada de aplicação. A camada de aplicação, ela traz como principal protocolo o HTTP. HTTP. Mas há vários outros. Então, vamos comentar.
camada de aplicação. Na camada de aplicação a gente tem o HTTP, o HTTPS, o FTP, o SMTP, o POP e o IMAP. Ah, tem também o Telnet e o SSH. Bom, quando desenvolveram a internet, os primeiros protocolos que surgiram foram os protocolos para transferência de arquivos e para envio de mensagens. O FTP, o SMTP e o Telnet para acesso remoto, para entrar num computador à distância. Esses são os protocolos assim pioneiros da internet. Depois foram surgindo novos serviços, foram surgindo novas aplicações e cada ação na rede é regida por um protocolo. Então, até uma coisa interessante é você distinguir no concurso internet de web. Você sabe a diferença? No dia a dia, se as pessoas falarem assim, entra na web ou entra na internet, não parece que é a mesma coisa? Tá, no dia a dia pode parecer. Se você vê alguém falando, não fica corrigindo não seja chato. Até porque deu para entender, a comunicação é válida. Mas, a rigor, a web é o serviço de páginas da internet. Quando criaram a rede mundial, estabeleceram conectividade entre as máquinas. Permitiram acessar um computador à distância, permitiram enviar mensagens, permitiram transferir arquivos. Mas o conceito de página só surge uma década depois. Bem depois, né, no final da década de 80, é que surgem os primeiros navegadores. No início da década de 90, surgem os primeiros navegadores. Se populariza a linguagem HTML e o uso do HTTP. O HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto. Protocolo de transferência de hipertexto. Veja, o que é um hipertexto? Hipertexto é um texto com links. Originalmente, as páginas da web eram páginas de hipertexto. Essas páginas evoluíram e passaram a suportar imagem, som, vídeo, e aí se tornaram páginas de hipermídia, que é uma variante do hipertexto. Hipertexto, hipermídia. Hipermídia são páginas de hipertexto com multimídia. O HTTP é o protocolo usado pelos navegadores para suportar essas páginas de hipertexto. As páginas são escritas em uma linguagem chamada HTML. Então aqui a gente já tem uma pegadinha, que é a diferença do HTTP e do HTML. HTML é uma linguagem para marcar o hipertexto, para dizer em qual palavra que, se você clicar, vai ser direcionado para outra página, que é o conceito do hipertexto. Já o HTTP é um protocolo. É um protocolo utilizado na transferência desse hipertexto, que é um serviço baseado em uma relação cliente-servidor. A internet ela é moldada nessa relação cliente-servidor. Não estou entendendo. As páginas da internet, elas são publicadas em servidores. Eu gravo uma aula, eu coloco lá no site de estratégia. Fica num servidor. Um computador vai ficar ligado ininterruptamente para que você possa acessar a aula. Você que está pagando para acessar a aula é o quê? É o cliente. Você vai usar o HTTP para que a sua máquina, através do browser, do Internet Explorer, do Google Chrome, do Edge, do Safari, consiga assistir aquela videoaula que está hospedada no servidor.
e com aquela videoaula, também haverá o quê? Hipertexto. Quando você acessa a videoaula, você tem textos ao redor daquela videoaula. Ela está dentro de uma página. Ela pode ter sido escrita na linguagem o quê? HTML. O HTTP vai ser o padrão usado para requisitar o download da página, para transferir informações entre o cliente e o servidor. Com o HTTP, a gente pode ter um fluxo bidirecional. Eu posso solicitar o download da página e eu também posso fazer o quê? Um upload. Eu posso no navegador, lá no Chrome, eu posso escrever numa página. Eu posso postar uma foto numa rede social. Eu posso colocar um vídeo. Então, eu posso fazer o download com a seta para baixo no intuito de baixar. Ou eu posso fazer o upload, quando eu envio dados em formulários. Tem muitas páginas da internet com formulários para você preencher seu nome, seu endereço, seu telefone, seu cartão de crédito. E aí você envia esses dados. Quando você envia, você está fazendo o upload. Você envia esses dados com o HTTP. Os navegadores, Chrome, Firefox, Edge, Safari, esses navegadores, eles suportam o HTTP e a variante do HTTP, que é o HTTPS. O HTTPS, ele tem como característica, aí tu vai decorar, que o S é seguro. Essa segurança vem da combinação do HTTP com o SSL, com o TLS, que são protocolos criptográficos. Repete. Originalmente, o HTTP não tem segurança. Jamais eu ia colocar um cartão de crédito numa página com HTTP. O que fizeram? Acrescentaram um protocolo, uma camada de segurança, que é o SSL, ao HTTP. E aí surgiu o HTTPS. E hoje, todos os navegadores suportam tanto a versão insegura quanto a versão segura. Tanto HTTP quanto HTTPS. Legal? Muito bem. Agora, quando eu uso o Outlook, ou quando eu uso o Thunderbird, eu consigo acessar meu e-mail sem navegador. Sem navegador. Quando eu uso o navegador, anota aí, navegador, que a gente pode chamar de browser, utiliza o quê? HTTP ou HTTPS. É para transferência de páginas de hipertexto. Quando eu uso o Outlook, eu estou no serviço de correio eletrônico. Eu não necessariamente estou numa página. Na verdade, eu não estou numa página quando eu uso o Outlook. E esses programas de correio eletrônico, eles têm protocolos específicos para correio. Quais são? A gente vai ter o SMTP, o POP e o IMAP. O SMTP é para envio das mensagens. Muita gente decora que o SMTP, sua mensagem está partindo. Eu não estou nem aí se tu decorou, sua mensagem está partindo, saiu Maria, Tatu e Pedro. Não importa se tu decorou que é S de send. O que interessa é que você entenda que o cliente envia para o servidor com o SMTP. E quando você envia usando o SMTP, o servidor recebe a mensagem usando o SMTP. Legal? Você envia, o cliente só usa o SMTP para envio. Aí você está enviando para quem? Eu estou enviando para o Gmail, eu estou enviando para o Hotmail, eu estou enviando para um servidor. Esse servidor de destino, ele vai receber com SMTP. O cliente é o emissor. O servidor, nesse contexto, é o destinatário. O emissor envia com SMTP. O destinatário, servidor destinatário, vai receber com
o SMTP. Mas o e-mail, ele tem uma característica de ser um serviço assíncrono. O que é isso? Isso quer dizer que as mensagens, elas não são lidas em tempo real. Quando você manda um e-mail para alguém, você espera que essa pessoa vá ler esse e-mail depois, no final do dia, no dia seguinte, final de semana, não sei. Ela vai ler depois. O e-mail é um mecanismo o quê? Assíncrono. A comunicação não é em tempo real, diferentemente de um chat, de uma live, de um mensageiro instantâneo, de uma videoconferência. As videoconferências seriam síncronas. Legal. A mensagem vai ficar guardada no servidor. Depois que você enviou, ela vai ficar guardada na caixa postal do destinatário. Quando o destinatário quiser acessar, ele vai poder usar ou o POP ou o IMAP. O POP ou o IMAP são protocolos para acesso à mensagem de correio eletrônico. Ok? Legal. Então, o basicão, gente. O SMTP é usado para envio, o POP ou o IMAP usado para recebimento, para acesso. Mas entenda, o SMTP é usado pelo cliente para envio, o servidor recebe. Se o servidor quiser enviar para outro servidor, se o destinatário for outro servidor, ele vai usar SMTP para enviar, até a mensagem ficar lá no servidor de destino. O servidor de destino vai guardar a mensagem. Quando a pessoa estiver online e ela quiser, ela vai usar ou o POP ou o IMAP para poder o quê? Acessar as mensagens. Aí o POP tem a característica de baixar as mensagens e o IMAP de permitir a leitura diretamente no servidor. O POP e o IMAP têm características que os diferem. O IMAP é mais moderno, mas eu vou ficar no basicão hoje. Legal. Isso é o básico? É. Vamos continuar. Ainda acerca do correio, a gente tem que lembrar que todo correio eletrônico ele tem o nome do usuário, o arroba e um domínio. O nome do usuário pode ser, por exemplo, Renato. O arroba representa at em inglês. Lê-se como at. Em. Renato, em o que? Renato aonde? Renato no Estratégia. Estratégia.com. Então, esse poderia ser um endereço de e-mail válido. Renato@estratégia.com. O que é estratégia.com? É o domínio. Esse domínio pode ser usado tanto para as páginas no navegador, quanto para os e-mails à direita do arroba. À esquerda fica o nome do usuário, à direita fica o nome do domínio daquele serviço de correio eletrônico. Legal? Pessoal, nem só o correio usa arroba. Serviços que dependem de nome de usuário podem utilizar arroba. Então, é possível que eu tenha uma URL como ftp:/renato@estratégia.com. Essa URL é válida. Só não venha me dizer que ela é uma URL de uma página. Se você falar isso, você vai perder o ponto. FTP é um serviço exclusivo para transferência de arquivos. Um serviço que a maioria nunca usou aqui. Eu acredito que a maioria nunca usou. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas não têm usado FTP. Inclusive os principais navegadores já descontinuaram o serviço de FTP. Não suportam mais FTP. FTP para transferência de arquivos. Mas essa transferência de arquivos, ela implicava que tivesse um servidor configurado, um nome de usuário, uma senha, para você realizar um acesso. Quem usava FTP, normalmente você usava FTP para atualizar as páginas de um site, para publicar matéria num site, ou para pegar arquivos de um servidor, arquivos muito grandes que não podiam ser enviados por e-mail, eram baixados de servidores de FTP. É um serviço, pessoal, que era, assim, quem usa a internet há 20 anos, há mais de 20 anos, aí sim, deve ter usado FTP. Mas a galera que nasceu esse século, dificilmente vai ter usado FTP. A galera que nasceu esse século
usa Dropbox, Google Drive, FileLink, WeTransfer, usa ferramentas da nuvem para esse tipo de compartilhamento de arquivos. Hoje, se você tem um arquivo grande e não consegue mandar por e-mail, você coloca na nuvem e envia o link. É muito mais prático do que implementar um servidor de FTP, criar um nome de usuário, uma senha, ter que instalar um programa, porque para usar FTP, você vai ter que ter um programinha para isso. Então o FTP ele é um aplicativo, ele é um protocolo, ele é um servidor, ele é um serviço, mas exclusivo para transferência de arquivos. Ressalvo, o FTP serve para transferência de arquivos, mas nem toda transferência de arquivos usa FTP. Por quê? Eu posso fazer transferência de arquivos numa página, eu vou estar usando HTTP. Eu posso fazer transferência de arquivos por e-mail, aí eu vou estar usando SMTP. Eu posso transferir arquivos pelo WhatsApp, pelo Skype, por protocolos de VoIP. Né? Existem várias maneiras de transferir arquivos. O FTP é exclusivo para transferência de arquivos, mas nem toda transferência de arquivos utiliza FTP. Beleza? Legal. E agora, vamos falar um pouquinho sobre o acesso remoto. Acesso remoto. O que é o acesso remoto? Remoto é a distância. Um acesso à distância vai permitir que você controle um computador, que você execute comandos em um computador. O primeiro protocolo de acesso remoto foi o Telnet. Depois veio o SSH. E hoje em dia a gente tem uma penca de serviços. O próprio Windows tem um serviço de área de transferência, área de trabalho remota. O Windows oferece o área de trabalho remota, onde você consegue abrir um outro computador numa janela e mexe no outro computador por intermédio dessa janela com a área de trabalho. Mas existem programas como TeamViewer, como AnyDesk, que vão possibilitar, a partir desse acesso remoto, que você entre em um computador de qualquer lugar do mundo usando a internet. Eu posso estar em São Paulo, acessando meu computador no Rio de Janeiro, através da internet. Mas é óbvio, os computadores têm que estar ligados e conectados à internet, né, gente? Porque eu não tenho ainda como ligar o meu computador se ele não estiver ligado de longe, eu não vou ter como fazer isso. Então, eu vou ter que pedir para alguém ligar, conectar a internet para eu poder entrar. Legal? Estou entendendo. Então, vamos que vamos. Vamos sair agora desse papo de internet e vamos avançar aí no conteúdo programático. Vamos falar só brevemente de intranet e extranet. Isso é interessante. Intranet e extranet. Galera, vamos lá. Se cair uma questão na prova dizendo que todo computador dentro de uma rede local que tem a IP pertence à intranet, certo ou errado? Horroroso. Não é suficiente ter TCP/IP para estar na intranet, mas é requisito. Todo computador conectado à intranet necessariamente vai usar TCP/IP. Então, o TCP/IP não é suficiente para caracterizar a intranet, mas ele é indispensável para a intranet. O que é uma intranet? É uma rede local que oferece serviço da internet para seus funcionários. Então, é usada no âmbito corporativo, nas empresas. O conceito de intranet, gente, ele surge em meados da década de 90, quando as empresas de soluções de TI querem vender tecnologia para outras empresas. E elas falam, olha só, o que você acha de ter um e-mail interno para comunicação entre seus funcionários? Não tem nada a ver com a internet, não. A gente coloca aqui na própria empresa. Não depende da internet. A intranet vai permitir que você tenha páginas, para os seus funcionários, que você tenha um sistema baseado em web, acessado pelo navegador, como se estivesse em uma página, mas só para os funcionários. Você vai ter e-mail interno, vai ter bate-papo interno, vai ter VoIP para economizar, deixar de ter PABX, ramal com central de PABX e passar a ter telefones VoIP com ramais dentro da empresa. Então,
A intenção da intranet, quando ela é oferecida, é reduzir custos. E vocês têm que entender que essa intranet ela vai estar circunscrita a uma instituição. Ou seja, ela está limitada a uma instituição. A intranet ela é uma rede privada, exclusiva para os funcionários de uma instituição. É possível que o funcionário acesse a intranet via home office? De casa? É possível. Ah, professor, mas aí ele vai usar a internet. Vai. Se ele estiver dentro da empresa, ele não precisa da internet. Mas na hipótese dele querer acessar de fora, a intranet é o meio mais barato hoje para você se conectar a um outro lugar. Então, é possível sim que ele acesse a intranet por intermédio da internet. Existem tecnologias para isso. É uma tecnologia chamada de VPN, para oferecer segurança a partir de uma rede pública. É uma rede privada virtual. Agora, para a questão falar de extranet, ela tem que dizer que estendeu a intranet para clientes, fornecedores, parceiros, externos, obviamente, mas ainda assim em um ambiente controlado. Não é um acesso geral. Se fosse geral era público, era da internet. Continua sendo um acesso o quê? Privado, mas privado para pessoas externas à organização. Aí eu tenho o conceito de extranet. Então falou em cliente, falou em fornecedor, falou em outras empresas, aí você vai pensar em extranet. Beleza. Agora, pessoal, agora sim, vamos bater outro ponto da matéria. Vamos falar sobre noções básicas de segurança e proteção. Legal. Vírus, worms e derivados. Vamos lá. Aonde tem a teoria para isso? O que vocês vão usar como norte para esse ponto da matéria? A cartilha. Quem não tem pode baixar. cartilha.cert.br. Nessa cartilha há um item que fala sobre malware. Aqui na cartilha você tem um livro para fazer um download. E aí, fazendo o download, você vai clicar em malware e vai estudar os tipos de programas maliciosos. Malware é software malicioso. Aí você vai ter o vírus, o worm, bot e o ransomware. Além do cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit. Essa divisão que eu fiz, ela traz uma característica importante. Cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit, se cair uma questão na prova, eles não se replicam. Ok? Cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit não se propagam automaticamente, não se replicam. E o vírus? Gente, todo mundo sabe que a gente tem medo de ter contato com outras pessoas doentes, com medo de pegar o vírus. Então o vírus ele tem a capacidade de se replicar, mas ele necessita que você tenha contato. O vírus tem que ter o contato. Legal. O vírus tem que ter contato. O worm, o bot e o ransomware, eles podem se replicar. Só que o worm e o bot, eles podem se replicar de maneira autônoma, independente. Eles exploram vulnerabilidades, conexões de rede. Então, o método de replicação é que pode variar. Estou a uma semana da prova. O mais importante,
identificar os tipos de malware e afirmar para vocês que cavalo de Troia, Spire, Backdoor e Rootkit não se replicam. Numa questão de prova, eles não se replicam. Legal. Agora eu vou bater rapidamente algumas das principais características de cada um desses programas maliciosos. Vamos lá. Vírus. Lógico que ele vai causar algum comportamento inadequado, inesperado para a máquina, né? Ele tem alguma característica ruim. Não tem vírus bom. Mas a característica do vírus, numa questão de prova, tende a ser um programa que se insere em outros programas. Ele é um código que se insere em arquivos existentes na máquina. Ele precisa de um hospedeiro. E para infectar, ele precisa ser executado. A gente precisa do contato com esse vírus. Eu tenho que abrir um arquivo com vírus para ele poder infectar minha máquina ou infectar outros arquivos. Legal. O worm, ou verme, tem como principal característica a autorreplicação. Nessa de ficar se replicando, ele acaba usando recursos da máquina e da rede. E a consequência disso é uma lentidão. O worm, ele acaba gerando lentidão. Ele consome recursos da rede. À medida que ele se propaga, né, que ele se replica, ele consome recursos e causa lentidão. O bot, pessoal. Bot é uma abreviação de robô. O que é um robô? O robô é um termo que vem de escravo. Então, o robô é algum programa que vai ficar realizando tarefas repetitivas para o ser humano. O ser humano programa o bot para ficar fazendo alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser minerar Bitcoin, pode ser quebrar uma senha, pode ser qualquer coisa. E o robô, ele pode infectar uma rede. Quando ele infecta uma rede, surge o conceito de botnet. Entendam que botnet não é um malware. Malware é o bot. Mas botnet é uma rede zumbi. É uma rede infectada por robôs. E a rede zumbi, pessoal, ela vai aumentar a capacidade computacional dela para realizar as ações repetitivas. Como assim? Reitero, o conceito de robô, a palavra robô, ela vem do tcheco robota, que era escravo. Então, alguém cria um programa e desse programa ele vai ficar realizando tarefas. Vamos dar um exemplo bobão? No Instagram agora tem um monte de robô. E tem um colega, tem um professor famoso que começou a me seguir, eu fiquei até lisonjeado. Eu falei, caramba, esse professor, ele tá me seguindo? Eu tô ficando importante, fiquei feliz. Aí o que eu fiz? Por uma questão até ética, né, até por etiqueta, eu passei a seguir ele, que eu não seguia. Eu passei a segui-lo, fiquei tão feliz, cara. 2 dias depois, eu fui olhar e deixou de me seguir. Ah, que sacanagem. Ele colocou provavelmente um robô, e aí num dia ele segue 1000 pessoas. Aí as 1000 pessoas, qual é a etiqueta? É você retribuir, e aí você segue aquela pessoa. Aí 2 dias depois ela deixa de seguir e segue mais 1000. E assim, quando eu olho, o cara tá lá com 1 milhão de seguidores. Mas esses seguidores, eles foram conquistados com robô. Então, os robôs, eles podem ser programados para qualquer tarefa repetitiva. Para ficar escrevendo mensagem. Tem gente que eu escrevo no Instagram lá, tipo, o cara bota uma imagem, bota uma postagem qualquer, e eu parabenizo. Ah, que bacana! Aí vem um texto padrão lá. Obrigado por me mandar essa mensagem. Aí eu falo, fiquei feliz também, porque ele interagiu comigo. Mas aquele cara que tem 1 milhão de pessoas, ele não consegue ficar escrevendo isso para cada um. Então ele coloca um robô para responder para ele. Então, a ideia do robô é realizar tarefas o quê?
repetitivas, se fazendo passar por um ser humano. E esse robô, nessas tarefas repetitivas, ele pode infectar milhares de máquinas e aí ele consegue fazer um número maior daquelas tarefas repetitivas. A capacidade computacional pode ser maior. E essas máquinas infectadas, que formam a botnet, podem ser usadas para atacar sites, derrubar sites com congestionamento. São os ataques de negação de serviço distribuído, DDoS. Podem ser usados para uma série de ações maliciosas. Legal? Vamos que vamos! Ransomware é o que mais cai na prova, gente. Coloca aí uma seta, bota um marca-texto aí. Ransomware é o que mais cai. E você não pode errar. O que é um ransomware? É um programa que criptografa, um programa malicioso, que criptografa os arquivos da máquina do usuário. Quando eu digo que criptografa, significa que ele codifica. Ele vai codificar os arquivos do usuário. Aí o usuário vai querer entrar nos seus bancos de dados, suas planilhas, seus documentos de texto e vai pedir senha. Ele não sabe a senha, ele vai ficar desesperado. Imagina você está trabalhando lá num projeto, aí você dá um duplo clique e não consegue mais abrir porque está com senha. Você vai falar, que isso? Foi um ransomware. E aí, a pessoa que desenvolveu esse ransomware, que controla ele, vai falar, olha, você tem 24 horas para depositar tantos bitcoins, caso contrário, você terá os seus dados apagados. Tantos dólares em bitcoin, e aí, se você quiser saber tua senha, paga. O cara desesperado, é possível que ele pague. E é possível que ele receba a senha ou não. Porque ele está lidando com um hacker. A única certeza que a gente tem é que ele deveria ter backup. A maneira que ele tem de reduzir o impacto de um tipo de ataque como o ransomware é tendo backup. Porque se ele tem um backup, ele apaga tudo, fala tchau pro hacker e restaura o backup limpo. Agora, se ele não tem backup, aí ele vai chorar. O ransomware está na moda, pessoal. Vários órgãos governamentais foram hackeados recentemente, vítimas de ransomware, empresas famosas. Então, o ransomware é muito popular. Ele tende a aparecer na prova. Ele criptografa os dados, impede o acesso do usuário, o usuário paga para poder ter a senha. A ideia é de quê? De sequestro. Daí o ransomware é um resgate. Mas não é um resgate bombeiro, é um resgate de sequestro. Legal. Cavalo de Troia. Qual é a ideia do cavalo de Troia? Pensar como se fosse um presente de grego. Como assim? Cavalo de Troia é aquele programa aparentemente inofensivo. É um programa que se faz passar por um aplicativo útil, mas que possui código malicioso escondido. O cavalo de Troia é o verdadeiro presente de grego. Se a pessoa falar assim, eu baixei o joguinho, achei que estava me dando bem, o joguinho é maneiro, mas o joguinho abriu portas para que alguém invadisse minha máquina. Cavalo de Troia. Eu instalei uma calculadora e a calculadora apagou tudo que tinha na minha máquina. Cavalo de Troia, porque tu achou que a calculadora era boa. É aparentemente inofensivo. As funções maliciosas estão ocultas. Essa é a lógica do cavalo de Troia. Entendi. Spyware. Programa espião. Existem diferentes tipos de spyware. Existe o keylogger, que captura teclas. Existe. Vamos colocar aqui de caneta. Spyware. Existe o keylogger, que captura teclas. Tudo que a pessoa digita fica armazenado. Existe um programa para propagandas, que é o adware. Existe o screenlogger, que captura telas. São exemplos de programas espiões. Backdoor, porta dos fundos aberta. Vai permitir a entrada de um usuário não autorizado, sem senha. Uma invasão, o retorno de um invasor. Essa é a ideia do backdoor.
Lembra, né? Porta dos fundos. Quem é que entra pela porta dos fundos? Um usuário não convidado, não autorizado. E como é que você pegou esse backdoor? Não sei, pode ter sido a partir de um cavalo de Troia, da instalação de um programa, é uma vulnerabilidade, mas o backdoor, ele se caracteriza por ser uma porta dos fundos aberta, permitindo o retorno, o ingresso do invasor, não autorizado, sem uso de senha. Legal. E o rootkit? É um conjunto de ferramentas maliciosas que se camufla no núcleo do sistema operacional. É difícil de ser removido e normalmente implica a formatação da máquina. Beleza? Então, aqui nós temos os principais tipos de malware. Vale a pena também conhecer alguns golpes e alguns ataques. O principal golpe que a gente tem que conhecer é chamado de phishing. E o spam é um exemplo de ataque de acordo com a cartilha. Phishing está associado a fraude, gente. Uma fraude financeira. Normalmente vem por e-mail ou pelo WhatsApp, aquelas mensagenzinhas do tipo: ah, você precisa digitar o número do seu cartão de segurança, caso contrário sua conta será encerrada. Você tem que me informar a tua senha. Cara, banco não pede senha, se pedir é um phishing. Entendi. E o spam? Uma mensagem indesejada. Indesejada. Então, mensagens comumente contendo propagandas de caráter indesejado, não requisitado, são classificadas como spam. Existe também um conceito de hoax, que é o conceito de boato. São aquelas mensagens que contêm lendas urbanas. Ah, se você não mandar essa mensagem para 50 pessoas, a criança que está lá na Etiópia vai morrer e vai puxar teu pé. Isso é um boato. Mas tem gente que na dúvida manda para 500 pessoas. Aí está propagando mensagens indesejadas, boatos, né? Atenção. Legal. Agora, pessoal, a gente vai pegar um outro ponto aí da matéria. Qual? Vamos falar brevemente. Vamos pegar aqui a parte de Windows. Windows 7 e Windows 10. O que mais cai em relação a sistemas operacionais? Gerenciamento de arquivos, né? Você tem que lembrar que o sistema operacional é como se fosse a alma do computador. Sem ele, a máquina não funciona. É um software básico, indispensável para gerenciar o hardware e gerenciar os demais softwares. Então, o Windows, ele é necessário para a gente manusear o computador. Na verdade, o Windows não é necessário porque existe o Linux, existe o Android, existe o iOS, OS 2. Existem inúmeros sistemas operacionais. Mas dentre o edital, o Windows é considerado básico para que a máquina possa funcionar. Legal? Então, o Windows 7 é um tanto obsoleto, o Windows 10 não é o mais moderno é o 11, mas o 10 ainda é bastante popular, o 10 é legal. E quando eu penso no Windows, a tela inicial do Windows é chamada de desktop ou área de trabalho. Cuidado para não confundir área de trabalho com área de transferência. Não confundir mesmo, né, por trocadilho na hora da prova. A área de trabalho é a tela inicial. Essa é a tela que vai conter ícones, tela que vai ter a barra de tarefas. Barra de tarefas é onde fica o botão iniciar, que tem um logotipozinho lá do Windows, onde fica a área de notificação com ícones de programas em segundo plano. Isso é a área de trabalho. A área de transferência é o espaço destinado para troca de informações entre aplicativos. Quando eu copio e colo alguma coisa, eu uso a área de transferência para copiar do Word para Excel, para copiar do Paint para o Word, do navegador para o Word. Eu uso a área de transferência. Então existe a área de trabalho e existe a área de transferência. A área de trabalho é chamada de desktop. Ok?
Uma coisa interessante do Windows é decorar atalho de teclado. É sério? Pode cair. Existe uma tecla com o logotipo do Windows, que eu vou chamar ela de WinKey. Pode aparecer tecla Windows na prova, pode aparecer o logotipo mesmo, né? O desenho da tecla. Aí a gente tem tecla do Windows, mais. Vou colocar só os mais importantes. A pessoa está esquecendo. Não, meu filho, estou colocando os mais importantes. Ah. Vou tirar esse mais aqui, todo mundo já sabe que é mais. Tá bom. O Windows D abre o desktop, ou seja, minimiza todas as janelas e mostra o desktop. O Windows E é o explorador de arquivos. Antigo Windows Explorer. Explorador de arquivos. O Windows L abre a caixa de diálogo. Perdão, Windows L. L é lock, é para bloquear o computador, bloqueia. O Windows M minimiza todas as janelas. O Windows P é para o projetor. É para trabalhar com o segundo monitor. Seja duplicando a tela, estendendo a tela, ou desligando uma tela, ou desligando outra. Manipular um segundo monitor. O Windows R abre a caixa de diálogo, executar. E o Windows V é o histórico da área de transferência. Esse histórico da área de transferência é um recurso novo do Windows 10, que vai possibilitar que você armazene até 25 itens na área de transferência vinculados à conta do usuário. Quando você cria uma conta para manipular o Windows ele é multiusuário. Você pode ter várias contas de usuário. E essa conta de usuário ela pode ser local ou ela pode ser uma conta da Microsoft, vinculada ao teu e-mail. Se você usa uma conta da Microsoft, ele guarda as informações da área de transferência, com esse serviço habilitado, ele guarda as informações da área de transferência na nuvem e permite que você colhe uma coisa de uma sessão de uso anterior ou até mesmo de outra máquina, desde que seja com o mesmo usuário. É um recurso novo e bem legal. O Windows V. Habilita ele aí. Pressiona o Windows V, habilita, dá uma olhada. Tomara que caia. Legal. Galera, falando rapidamente sobre arquivos e pastas, eu gostaria que vocês lembrassem na hora da prova os caracteres inválidos. Isso despenca em prova e é fácil de gravar. Na hora de salvar um arquivo, quando você está lá naquela janela de salvar como, aí você quer colocar o nome do arquivo. Existem 9 caracteres que são proibidos. E para lembrar esses 9 proibidos, é só tu lembrar do Brunão. Gente, como é que o Bruno dá aula? É que vocês só veem o Bruno dando aula para cima, né? Como é que o Brunão dá aula? Ah, no aulão de véspera vocês vão ver. Olha aí. O Brunão dá aula o tempo inteiro, gente. Com a mão na cintura. Olha aí. Esse é o nosso boneco dos caracteres inválidos. Professor, eu não estou entendendo nada. Ô, meu filho, tu usa a imaginação. A perna é a barra. A outra perna é a contrabarra. O corpo é o pipeline. O sinal de menor, o sinal de maior. O 2 pontos, o asterisco e as aspas. São os 9 caracteres inválidos. Ó. 2 pontos, asterisco é um beijinho. É um emoticon. E as aspas é o cabelo. E a interrogação? Ah, interrogação. É o nosso boneco assexuado. Pronto, a interrogação é o pingolho lá. Então, aqui eu tenho 9 caracteres inválidos. Eu preciso que você decore o raio do bonequinho para tu começar a desenhar na prova. E desse bonequinho tu extrai os caracteres. Ó. Barra, contrabarra, pipeline, sinal de menor, sinal de maior, 2 pontos asterisco, que é o beijinho, e aspas e interrogação. Não é possível utilizar qualquer um desses caracteres em arquivos ou pastas. Eu não posso salvar como arquivo, nem como pasta, utilizando um desses caracteres. Legal? Eles são proibidos.
Pessoa pode ter arroba? Ô, filho, tá vendo arroba aí? Não, então pode. Qualquer outro caractere pode, só esses 9 que não podem. Legal. Galera, a gente vai encerrando a nossa revisão turbo por hoje, mas já fica o convite aqui para que vocês acompanhem a nossa revisão de véspera na semana que vem. Eu e toda a equipe do Estratégia, eu e Emanuele, estaremos dividindo a nossa matéria de informática, né, pessoalmente, estaremos juntos lá, fazendo aquele bate-bola lá, para trazer o melhor que a gente tem a oferecer aí na semana que vem, para que vocês possam arrebentar na prova. Então, por hoje, a gente está fechando. Observem que eu foquei bastante em internet, acho que é um ponto muito propenso a aparecer na prova. Na semana que vem, a gente vai relembrar conceitos de Word, conceitos de Excel, que também são importantes nessa reta final. Então, não deixem de assistir a nossa revisão de véspera, que vai ser a maior revisão dos concursos públicos do INSS do país, sem dúvida. Então, sábado que vem, a gente está junto. E fica o convite aí para que vocês me sigam no Instagram, aqueles que ainda não me conheciam. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Eu pretendo investir mais tempo aí para colocar conteúdo para vocês, para que vocês possam adquirir cada vez mais conhecimento. Beleza? Então, fica o convite aí para que vocês me sigam nas redes sociais. Um grande abraço para todos e até nosso próximo encontro, galera. Valeu! Valeu!